É isso aí. Abre sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 39. Amém? É escrito assim. Amém ou não amém? Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem. Na minha versão, na versão da Bíblia Transformadora, diz isso. São planos de bem e não de mal, para lhe dar um futuro pela qual vocês anseiam. Naqueles dias vocês me clamarão por mim em oração e eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Amém? Eu andei falando já um monte de dia aí, querido, a respeito de seguir com os sonhos de Deus. É você avaliar com quem você está dividindo o teu sonho. Esse Deus é prioridade. Porque enquanto Deus estiver em segundo plano, Deus vai trabalhar para se tornar o primeiro plano para você. Porque na verdade, Ana queria um filho, sim ou não? Mas o sonho dela estava sempre em primeiro lugar. E Deus precisava de um profeta. Ana queria um filho, Ana queria um filho. E Deus queria um profeta. Então o sonho de Deus estava sempre em segundo plano. Porque Ana todo ano ia a Jerusalém adorar a Deus. Está lá em 1 Samuel capítulo 2. Todo ano, 1 e 2 e 3, que fala de Ana. Ela ia a Jerusalém adorar a Deus. E todo ano ela voltava sem filhos. O sonho de Deus não se cumpria na vida dela. Porque Deus queria dar um filho a ela. Porque o marido dela era levita. E judeu não pode ficar sem linhagem. Judeu não pode ficar sem filho. Inclusive o marido dela já tinha casado com uma outra mulher, que era Penina. Essa palavra no original é cobra coral. Já tinha casado com a cobra coral. E todo ano, quando Ana subia a Jerusalém, Penina debochava de Ana, porque tinha uma amargura no coração dela. Até quando Deus se tornou prioridade no coração dela. Você precisa entender isso. Cuidado com o que você tem dividido o teu coração. Porque essa terra, as pessoas sujam muito o coração. Então um dia Ana trocou. Ela foi lá, está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1, verso de número 10 em diante. Diz que Ana chorou amargamente e disse: Senhor, se tu me der um filho varão, eu vou entregar no altar e ele vai servir todos os dias da tua vida. Ana teve mais 5 filhos. Segundo a história, ela teve 6, morreu 1. Mas Samuel ela entregou no altar, porque o sonho de Deus passou a ser prioridade na vida dela. Porque quando o sonho de Deus se torna prioridade, aquilo que é nosso sonho também vai se concretizar. Porque a gente permite que o sonho de Deus se cumpra na nossa vida. Porque aqui ele está mandando, o profeta está mandando uma carta. Porque às vezes eu vejo pessoas pregando só a repreensão de Deus. E eles estavam no cativeiro. E eles estavam no cativeiro porque se comportaram para ir para o cativeiro. Porque não era interesse de Deus nenhum levar o povo de Israel para o cativeiro. Mas eles se comportaram com atitude de cativeiro. Porque não adianta nada Deus tirar da escravidão e não deixar a pessoa não deixar de ser escravo. Porque Deus tirou eles do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eles continuavam escravos na alma deles. E eles novamente voltaram para o cativeiro. Que isso aqui não foi o cativeiro do Egito, não. Foi depois do Egito. Esse aqui foi um outro cativeiro, o cativeiro da Babilônia. E eles estavam lá com a mentalidade estranhona, porque o grande problema do ser humano não é a mente, mas a mentalidade. E muitas vezes a mentalidade é reflexo daquilo que as pessoas estão vivendo. E estava com a mentalidade estranhona, aí Deus mandou esse recado para eles: ó, o pensamento que eu tenho de vocês não é de mal, mas é de bom, mas é de bem. O pensamento que eu tenho sobre vocês é lhe dar um bom futuro, um futuro que vocês anseiam. Na minha outra versão fala num bom futuro, porque eu vou te falar, não é, querido, lhe dar um bom futuro. Aí nessa versão diz o futuro que vocês anseiam. Ninguém aqui deseja um futuro ruim, sim ou não?
Tem alguém aqui, pastor, estou doido para ir para o inferno, ou estou doido para não dar nada certo na minha vida? Tem alguém aqui, querido? E às vezes deve ter algum doido aí que anseia isso. Tomara que não dê nada certo. A pessoa acorda de manhã, tomara que eu seja mandado embora hoje. Ninguém faz isso, né? Ninguém. Por quê? Porque a chamada das pessoas é para dar certo. Então Deus falou o futuro que você anseia. Porque qual era o desejo deles? Sair daquele cativeiro. Qual era o desejo deles? E Deus manda falar para eles que era o desejo de Deus também que eles saíssem do cativeiro. Não era desejo nenhum de Deus que as pessoas continuassem no cativeiro. Mas eles ficaram no cativeiro. Porque Deus não conseguiu mudar a mentalidade deles antes deles entrar no cativeiro. Ovelha, facilita para Deus mudar a tua mentalidade antes. Porque se eles tivessem facilitado para Deus para mudar de mentalidade, aquilo não tinha acontecido. Porque Deus veio falando com eles antes. Você olha os outros profetas, Deus olha, cuidado com isso, olha aí. Porque Deus trabalha com isso. Só que depois do fato consumado, eles clamaram a Deus e Deus mandou essa carta para eles. Eu tenho um pensamento de paz e não de mal para vocês. Porque o que eles estavam vivendo não era o sonho que Deus tinha para eles. Não era isso. Eles estavam vivendo aquilo que eles projetaram. Que Deus, Ele verdadeiramente se comunica, sabe, querido, com aqueles que têm buscado aí o coração, de coração e dedicação, tem se entregado a Ele. Mas por que a gente passa por isso? Deveríamos, né? Então é isso aí, seguindo com o sonho de Deus. Então quero que você, ainda vou gastar esse mês de janeiro falando isso contigo, vê se, porque terminou o ano e a gente chega muitas vezes no final do ano e renova tudo que a gente, não, esse ano eu quero isso, aquilo. Mas a primeira avaliação que eu quero que você faça, entrou esse mês de janeiro, primeira avaliação, você está seguindo com o sonho de Deus? Ou já abandonou esse sonho há muito tempo? Essa que é a pergunta. Faz essa avaliação e responde para você mesmo. Se você ainda está seguindo com o sonho de Deus, ou se isso já é passado na tua vida há muito tempo. Pastor, mas eu não aguentei. Provas e testes é para todo mundo. Todo mundo passa por isso. Quem tem sonho e quem não tem. Você está me ouvindo ou não? Mas a grande questão nisso, que o texto, eu estava olhando para esse texto mais uma vez, e você olha que Deus tem um pensamento definido já a respeito disso. Tem uma versão que diz, eu é que sei o pensamento. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala, Deus não vive mudando de pensamento. Porque já está definido. Deus mudou porque... Não, nós mudamos. Deus não. Tanto que o outro lá, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por isso que Deus não anda falando tanta coisa. Porque aquilo que Ele fala, Ele garante. Fala o que Deus fala, Ele garante. Porque Ele falou para Jeremias, eu velo pela minha palavra para cumprir. Eu velo, eu tomo conta da minha palavra. Então aquilo que Deus consegue falar comigo e contigo, irá se cumprir, amém ou não amém? Por que aí as pessoas estão perdidas, e tu entra na internet, a igreja ela é motivo de meme hoje. De um monte de meme. Dá até tristeza ver tanto meme que acontece no TikTok, porque é um desequilíbrio muito grande a respeito de mentalidade. Que as pessoas estão pegando as coisas de Deus com maior seriedade. Eu vou te falar, muitas vezes as pessoas fazem isso na maior inocência. Porque acha que é uma direção de Deus. Bom, quer um conselho? Amadurece. Deus não anda falando tanto assim. Porque Ele tem compromisso com aquilo que Ele fala. Porque aquilo que Ele fala, Ele lhe dá garantia de que vai acontecer. Deus ficou 400 anos sem falar com o povo de Israel.
Pastor, mas Deus é assim? É. Mas esse dom aí de profecia, isso aí acontece. Mas tem muita infantilidade no meio. Porque é isso que alimenta às vezes o ego das pessoas, e a infantilidade. Então, para as pessoas não se desviar, Deus não taca fogo nisso. Porque é melhor as pessoas ficarem nisso do que se desviarem. Mas Deus está querendo a maturidade, querido, de você ouvir a voz chamada Bíblia e seguir. Porque senão você começa a depender disso. E sabe o que acontece? Pode olhar todas as pessoas que dependem de profecia, não tem raiz em igreja nenhuma. Não dão resultado nenhum. Pastor, se eu tenho alguma coisa com isso? Não. Mas a minha questão é, eu sou treinador de pessoas para criar raízes. Porque árvore que tem raiz dá fruto. Fala comigo, árvore que tem raiz dá fruto. Então árvore nenhuma sem fruto. Porque a proposta do diabo é que a igreja seja uma árvore sem frutos. Qual é o resultado do futuro? Eu só venho para cá para profecia. Ninguém amadurece, ninguém é voluntário, não tem ninguém para servir na igreja, não tem diácono na igreja, não tem pastores na igreja, não tem evangelista, profetas, mestres na igreja. Que árvore sem fruto. Não tem mais pregadores na igreja. É só profecia. Vai aqui, vai ali, vai acolá. E a igreja se alimenta de quê? Você está me ouvindo ou não? Porque a igreja está se colocando, a própria igreja, porque eu fico preocupado com gente madura tendo esse comportamento de não voltar mais para a igreja. Hoje a gente estava numa reunião de liderança, sabe qual era a nossa proposta? A liderança da igreja, a gente estava procurando uma solução para usar a internet para trazer as pessoas para a igreja de volta. Porque antigamente a gente usava a internet para as pessoas ouvir a igreja na internet. Agora a gente tem uma proposta, a gente estava hoje definindo isso. O que a gente vai fazer para trazer as pessoas para o culto novamente? Porque não tem visitante. Quem traz visitante? Quem congrega. Amém ou não amém? Ou você leva, vamos lá para casa hoje assistir um culto lá em casa. Quem vai pregar? Você está me ouvindo ou não? E Deus tem um pensamento definido para dar para as pessoas, mas Ele nunca vai conseguir passar isso se o coração não estiver aberto. A gente entramos nesse jejum essa semana para Deus dar um norte para a gente a respeito disso. Porque eu não posso sair de casa em casa, meu irmão, vamos voltar para a igreja. Não vou fazer isso. Eu vou pregar a palavra. Porque nessa igreja tem discipulador, amém ou não amém? Discipulador gera discípulos. Você chegou aqui ontem, vou atrás de você com o maior prazer, maior alegria. Pastor, estou com um problema, vou atrás de você. Mas agora é preciso congregar. Amém ou não amém? Porque Deus tem um pensamento definido. Então não fica trocando o pensamento também. Eu não de maneira nenhuma. Porque o equilíbrio da igreja é não trocar de pensamento. Porque o que mexe comigo, uma passagem está em Marcos capítulo 5, que um cara chamado Jairo, qual é o nome dele? Principal da sinagoga, foi até Jesus, chamar Jesus para ir na casa dele. Jesus falou, eu vou contigo. Agora ele chegou adorando a Jesus. Ele não chegou pedindo, ele chegou adorando. Ele chegou adorando. Se ajoelhou e adorou e falou assim, eu vou na minha casa porque minha filha está morrendo. O texto diz, e Jesus foi com ele. Mas quando chegou no meio do caminho, Jesus estava indo com ele. Fala amém. Chegou no meio do caminho, trouxeram outra notícia. Falaram para ele, seu Jairo, não incomoda mais o mestre não, que a tua filha morreu. Sabe o que Jesus falou? Não temas, crê somente. Agora, resumindo, não muda de pensamento. Continua crendo. E Jesus entrou na casa dele e ressuscitou a menina. Porque eu não posso ficar mudando de mentalidade por causa daquilo que está acontecendo. Eu decidi que Deus tem um pensamento, é meu respeito, amém ou não amém? Fala, Deus tem um pensamento, é meu respeito, e é de paz, não é de mal. Pô, eu já vi cada profecia aí também, querido, é só conserto, só vaso de conserto. Um Deus carrasco que Deus está te arrancando, não sei de onde, meu Deus do céu. Cuidado com essas coisas, querido. Porque na verdade Deus quer estabelecer um nível de comunicação contigo. Porque a comunicação divina nos mantém firme no propósito. Domingo eu terminei falando sobre isso,
Se tiver comunicação divina, você está firme no propósito. Porque uma coisa é eu subir para você e falar, outra coisa é um recado de Deus para você. E Deus quer esse canal da comunicação esteja aberto entre você e Ele. Pastor, como é que eu faço com esse canal? Como é que você faz com esse canal? Mantenha ele aberto, querido. A sintonia, pastor, mas está dando um ruídozinho igual no rádio, então tira o ruído. Olha para a pessoa que do teu lado e fala, tira o ruído, irmão. Tira o ruído. Porque nós lemos um livro outro dia, A Arte da Guerra. Qual o nome do livro? Esse é um general americano que ele falava sobre estratégia de guerra. Na verdade, nem é americano, ele é japonês. Ele falava sobre estratégia de guerra. E uma das coisas que ele falava, que eles faziam de tudo na guerra, era cortar a comunicação entre o inimigo. Cortar a comunicação. Então, a proposta do inimigo, como estratégia de guerra, é cortar a comunicação entre você e Deus. Para que teu coração não esteja aberto para receber revelação de Deus. Porque uma coisa é eu bater no teu ombro e falar algo, outra coisa é Deus aparecer e falar, meu filho, aí. Porque quantas vezes já tive aqui e uma situação aparecendo, eu dobrar meu joelho aqui nessa cadeira aqui, Deus fala, ó, fica tranquilo que eu estou contigo. Não evitou de passar o que eu passei, mas Deus estava comigo. Eu saía fortalecido, porque na verdade Deus quer que você saia fortalecido desse combate. Não importa o que você está vivendo. Então essa comunicação, ela precisa estar estreita entre você e Deus. Pastor, mas eu estou passando isso e aquilo, mas querido, como é que está o nível da tua comunicação? Porque ele disse, entra no teu quarto em oculto, que o Deus que te responde em oculto também vai te responder. Ah, mas cortou tudo aqui na terra. E o canal entre você e Deus? Porque Jacó saiu de casa, o travesseiro dele foi uma pedra. A gente falou isso aqui domingo. Mas naquele dia abriu um canal de comunicação. Anjos subiam e desciam pela escada. E Deus falou, eu estou contigo. Eu sou o Senhor que apareci para Abraão e Isaac. E agora eu vou te dar essa descendência. Porque ele estava para sair de casa, um cara rico. Que a família de Jacó era rica. Isaac era um cara rico. Ele saiu de casa. E a primeira noite saiu de casa fugido para o irmão dele não matar ele. E ele saiu, ele era rico hoje e amanhã, essa madrugada ele não tinha mais nada. Porque ele saiu de casa, ele não pôde pegar nenhuma roupa de cama para dormir. Ele teve que dormir num lugar que ele chamou de Betel e o travesseiro dele foi uma pedra. Só que aquela noite abriu um canal entre ele e Deus. Um canal de comunicação. Fala assim comigo, eu preciso deixar o canal de comunicação entre eu e Deus aberto, meu irmão, amém ou amém? Porque anjos subiam e desciam, porque se esse canal estiver aberto, tu vai passar o que tiver que passar aqui na terra, mas tu vai vencer, porque tu está na escola do Espírito Santo, e a escola do Espírito Santo é uma escola de vencedores. Porque no capítulo 31, Jacó voltou para casa, rico, com família e com tudo restaurado. E o irmão dele, que estava com raiva dele, que foi encontrar ele no caminho. Quem foi recepcionar ele? O irmão dele. Mas sabe por quê? O canal estava aberto. Ele passou o que passou, te enganou. Sabe o que o tio falou? Eu tenho visto o que o Labão tem feito contigo. Eu tenho visto. Mas por que ele viu? Porque o canal estava aberto. Você está me ouvindo aqui nessa noite ou não? Pergunta a pessoa que está ao teu lado. E aí, o canal está aberto? Deixa o canal aberto, amém ou não amém, querido? Deixa a cortina aberta para Deus, amém ou não amém? É isso aí, querido. Porque o Deus quer realizar o sonho dele. Quem está me ouvindo aqui? Uma outra coisa que a gente falamos, que a palavra profecia é sonho, visão ou propósito. Sonho, visão e propósito. Porque nós lemos um texto aqui que sem profecia o povo se desvia. Então Deus vai estar sempre alimentando o sonho no nosso coração. Por quê? Porque a chama do sonho precisa estar acesa dentro do nosso coração. A palavra para paixão no dicionário bíblico é fogo ardente. Qual é a palavra? Que todo mundo vê. Fogo ardente todo mundo vê. Você pode perder um monte de coisa, só não pode perder a paixão. Pode perder o sonho de Deus, teu coração. Ah, eu não tenho expectativa nenhuma. Já era.
Vou te falar, quem está vencendo na tua vida não é Deus. Se a tua palavra que sai da tua boca é essa. Porque o inimigo já conseguiu te contaminar. Vai me encontrar se me buscar de todo o teu coração. Então para de dividir teu coração com o inimigo e buscar Deus com o coração dessa maneira. Você vai quebrar a sua vida. Porque quem deixa Deus de fora somos nós, não é Deus que fica de fora. Deus nos respeita. Quem invade é o inimigo. Falaram para Jesus, Jesus expulsou o demônio de um cara, que o cara ficou curado, só que matou os porcos. Porque às vezes eu tenho que escolher se eu vou ser liberto ou quero porco. Os porcos morreram. E eles estavam preferindo ficar com porco. Mandaram Jesus embora por causa de porco. Falou, retira da nossa cidade. Jesus saiu, querido. Eu falei aqui outro dia que a cidade estava cercada. Falar cidade estava cercada, mas a casa de Eliseu estava protegida. Não era a cidade que estava protegida, era a casa de Eliseu. Que Deus tem compromisso. Quem tem compromisso com ele? A cidade estava cercada de inimigo, mas a casa de Eliseu estava cercada de anjos com cavalo de fogo. Que é isso que eu e você precisamos entender. Porque o inimigo quer apagar a chama da conquista do sonho, querido, que precisa estar aceso dentro do nosso coração. Porque o que Deus falou com Abraão, falou com Isaac, falou com Jacó e revelou para José. O que Deus, anota aí, o que Deus falou para Abraão, falou para Isaac e mostrou para José. A mesma coisa. Será como descendente. Porque essa palavra, essa frase tem que estar viva no teu coração, que Deus tem compromisso com aquilo que coloca dentro do teu coração. Então aquilo que Deus consegue colocar no teu coração, Ele tem compromisso com isso. Ah, mas não tem nada de Deus no meu coração ainda. Então Ele está trabalhando para colocar isso no teu coração. E a decisão será sempre nossa, se isso vai cooperar ou não. Porque eu preciso cooperar. Preciso ser esse cooperador. Ah, não, Deus faz o que quer. Desculpa, mas não faz não. Ele faz o que você permite. Que isso, pastor? Ele é soberano, mas ele faz o que você permite. Você está me ouvindo aqui? Se você permitir, ele faz. Porque ele deu um sonho para José. E ele só realizaria esse sonho se José deixasse. No livro de Gênesis, capítulo 37, verso 5. Porque o sonho de Deus é a revelação do que Ele quer fazer. Gênesis 37, 5. Amém? Certa noite José teve e quando contou aos seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Ouçam este sonho que tive, disse ele. Estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente meu feixe se levantou e ficou de pé. E seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos responderam: você imagina que será nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E odiaram ainda mais por causa do seu sonho, de maneira como os contava. Pouco depois, José teve outro sonho, e mais uma vez contou aos seus irmãos. Ouça, tive outro sonho, disse ele. O sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Dessa vez contou o sonho não apenas aos seus irmãos, mas também ao pai, que o repreendeu, dizendo: que sonho é esse? Por acaso eu e sua mãe e seus irmãos viveremos e nos curvaremos até o chão diante de você? Os irmãos de José ficaram com inveja dele, mas seu pai perguntou qual seria o significado dos sonhos. Então José apresentou um sonho de Deus. Amém ou não amém? Porque era aquilo que Deus queria fazer.
Era aquilo que Deus ia fazer. Mas quando tu olha para a vida de José lá na frente, por que Deus colocou esse sonho no coração de José? Porque José estava pronto para receber um sonho de Deus. Fala comigo, José estava pronto para receber um sonho de Deus. Porque se Deus tivesse dado a outra pessoa, ele seria vingativo. Ovelha, quer receber um sonho de Deus? Tira o espírito de vingança do teu coração. Porque se José não tivesse um coração próprio, Deus não podia colocar um sonho no coração dele. Porque a primeira coisa que José ia fazer era se vingar dos irmãos. E José não fez isso. Porque Deus acredita. Ele é soberano e conhece. Mas conhece aqueles que vão seguir o padrão. Então, quanto mais quebrantado eu for hoje, mais Deus vai usar a minha vida amanhã. Porque é só isso. Eu preciso apresentar cristianismo. Porque a realização de Deus começa com a revelação no coração de alguém. A revelação de Deus, a realização de Deus, começa com a revelação no coração de alguém. Primeiro Deus revela, depois Ele realiza. Primeiro Deus, nota essa aí, primeiro Deus revela, depois Ele realiza. É isso aí. Pastor, tem algo aqui, ó, uma chama ardendo dentro do meu coração. Amém, meu irmão. Então, tem certeza que Deus vai acontecer, isso vai acontecer na tua vida. Amém ou não amém? Porque Deus está te mostrando um futuro. É só isso. Deus está mostrando um futuro que Ele quer trazer a existência para a minha vida e para a tua. Ah, mas isso aí que eu estou passando, é o que você está passando. O que tem a ver com o que Deus está te mostrando? Porque aquilo que nós passamos não elimina aquilo que Deus quer fazer. Amém ou não amém? O que nós passamos não elimina aquilo que Deus já fez pela minha vida e pela tua. Você está me ouvindo aqui ou não? Porque José passou o que passou, mas Deus continuou tendo um sonho dentro do coração dele. Ele passou, mas ele não passou? Passou. Mas anulou o que Deus queria? Não. Só que eu preciso escolher se eu vou viver uma vida para Deus ou uma vida para mim mesmo. Eu tenho que decidir. Porque José, ele teve um sonho de Deus, recebeu um sonho de Deus, mas vivia uma vida para Deus. Porque você olha para a vida de José, ele tinha 10 irmãos. Quantos? Mas ele já era diferente. Porque ele trazia as notícias ruins dos irmãos dele para o pai. Porque ele já tinha outro caráter. Porque o caráter de José não era mais o caráter de Jacó, mas era o caráter de Israel. O caráter da mudança, da transformação. Tanto que Benjamim e José era algo que veio diferente. Então Deus pôde trabalhar com José. Fala comigo, Deus pôde trabalhar com José. Porque a revelação, primeiro, ela começa no coração. Deus vai trazer à existência aquilo que colocou no meu e no teu coração. Amém ou não amém? Então, eu vivo essa vida para Deus e isso vai se realizar. Agora, uma coisa que eu falei aqui domingo, que a gente tem que ter cuidado é com os matadores de sonho. Falei, eu preciso ter cuidado com o matador de sonho. Porque eu vou te falar uma coisa. José contou para quem? Para quem? Fala para a pessoa que está ao teu lado, contou para o irmão. Sabe quando é que os problemas dele começou? Quando ele contou o sonho para os irmãos. Ovelha, não fica contando o teu sonho para ninguém. Nem todo mundo, mesmo na igreja ou fora dela, é crente. Está cheio de gente aí que tem Bíblia de crente, cabelo de crente, roupa de crente, mas não é discípulo. Assim, irmão, não tem caráter. Porque eu vou te falar, reino de Deus não divide. Ele contou o sonho para o irmão, sabe o que eles fizeram? Ficaram envenenados. O texto diz que eles odiaram mais por causa do... Isso é muito sonhador. Que é isso, amado? Se você chegar assim, tem gente que coloca Deus aqui, ó, e o pecado dessa altura aqui. As coisas do diabo estão desse tamanho, e Deus pequenininho na vida das pessoas. Não consegue não. Já começa logo a destilar veneno. Ovelha, não conta sonho para quem destila veneno.
Veneno é para matar. Que os irmãos de José só mudaram quando viram que o caráter de José era diferente do deles. Porque a hora que o José falou que era senhor egípcio, que eles estavam com medo, sabe o que eles falaram? Isso aí é o sangue do nosso irmão que está clamando que nós mentimos, que ele tinha morrido e vendemos ele como escravo. Porque aquele comportamento errado que eu carrego vai atrapalhar minha vida, o resto da minha jornada. Porque José chegou aonde Deus queria, porque Deus colocou isso dentro do coração dele. Você está me ouvindo ou não? Cuidado com os matadores de sonho da caminhada. Pastor, mas é irmão? Você tem que amar e não ser conduzido. Você tem que amar, fala comigo, amar e não ser contaminado pelo veneno das pessoas. E muitas vezes você está sendo edificado num lugar e daqui a pouco você é envenenado. Está sendo edificado. Está me ouvindo ou não? Que tem gente que acha que liberdade não, é isso aqui, ó. Se não orar primeiro o Salmo 91, tem que ajoelhar, senão Deus não ouve. Vai lá ajoelhar lá em Israel para tu ver. Lá no Muro da Lamentação, o judeu lá coça logo tua orelha logo. Não pode ajoelhar lá. Isso é mentalidade. Porque se eu quero seguir com Deus, eu tenho que me afastar de todo veneno. Eu estou me prendendo a isso, porque tem gente que não se conforma se não contar a vida dele para todo mundo. Tiago diz que quem governa a língua governa tudo. Não, tem que contar, senão não aguento isso. Então conta mesmo e traz luta para perto de você. Deixa Deus realizar, querido. Às vezes tem coisa que Deus está falando contigo. É para você profetizar, para você orar. Tem coisa que é para orar, não é para contar não, meu irmão. Amém ou não amém? Fala, tem coisa que é para orar, é para profetizar, é para dar rabachura e lambachai. Mas não ficar contando para todo mundo. Sei que você já entendeu. Olha para a pessoa que está ao teu lado. Entendeu? Pastor, mas não é para mim não confiar em ninguém. A Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. Olha aí, não disse? A Bíblia não está querendo dizer isso não, queridos. Aqui quem confia em si mesmo. Eu é que estou falando para você, como revelação de Deus, para você se calar um pouquinho mais. Que às vezes a gente precisa orar um pouquinho mais. A gente está querendo falar com Deus e está falando com pessoas. Vem para cá para a oração terça-feira e fala aí. Está todo mundo me olhando assim, né? Não tem um fala Deus nessa hora, né? Então fala aí, fala pastor. Então a gente, falando sobre isso, para a gente terminar hoje, a respeito de sonhos, nós aprendemos com José pelo menos duas coisas. A primeira delas, que nada que o inimigo fizer vai impedir o sonho de Deus de se concretizar. Amém ou não amém? Olha para a pessoa que fala, nada que o inimigo fizer vai impedir o sonho de Deus se concretizar. O sonho que Deus tem para a tua família, o sonho que Deus tem para a tua casa, Deus vai se concretizar. Amém ou não amém? Aquilo que Deus já profetizou, aquilo que Deus colocou como visão, aquilo que já é profecia de Deus, vai se cumprir, meu irmão. Amém ou não amém? E mesmo que a tua família pegue a última van, está escrito, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Amém ou não amém? Está escrito, amém ou não amém? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Nem que a tua mãe pegue a última van, mas ela vai. É isso aí, fala amém. É isso aí. Deus tem um sonho para a tua família, para a minha família. Então nada, tudo que o inimigo fez, José foi para a cisterna, primeiro lugar, poço sem água. Segundo lugar, casa de Potifar. Terceiro lugar, calabouço. Cisterna sem água, casa de Potifar como escravo.
não sei quantos quilômetros de casa. Isso tudo com 17 anos. José podia falar, mas que Deus é esse? Fora de casa, perdeu a identidade, perdeu família. O pai dele estava lá chorando a morte dele. Mas ele estava lá no Egito, na mão de Deus. Porque ele podia estar fora de casa, mas na mão de Deus. Amém ou amém? Porque eu posso estar em qualquer lugar, mas se eu estou na mão de Deus, meu irmão, já era. Porque ele passou por isso tudo. Mas sabe qual foi o quarto lugar que ele chegou? No palácio como governador. Ele chegou no palácio como prisioneiro e saiu do palácio como primeiro-ministro. Ô, glória, falou glória. Chegou como prisioneiro e saiu de lá como primeiro-ministro. Porque o sonho de Deus não era de prisioneiro, era de primeiro-ministro. Profetiza para a pessoa que está ao teu lado, fala aí, ó, o sonho de Deus não é de prisioneiro, mas é de governador, meu irmão. Deus não chamou você para estar prisioneiro no palácio, não. Deus chamou você para estar governador no palácio. Dá um glória a Deus bem alto aí, que Deus te chamou para ser governador no palácio. Vou ficar com essa, fica de pé. Poxa, canta lá, mas... Bota a mão no coração, você vai com essa revelação para casa hoje, querido. Deus não me chamou para estar no palácio como prisioneiro. Ele até chegou como prisioneiro, mas a posição que Deus queria era de governador, não era de prisioneiro, não. Eu não sei como é que tu chegou no palácio, querido. Eu não sei como é que tu chegou lá no teu trabalho, porque Jonas chegou no barco dormindo fora do barco e virou comandante daquele barco. Paulo chegou no barco como prisioneiro e virou aquele que foi responsável pela salvação daquelas pessoas. Porque talvez você chegou aqui porque a segunda parte depende do teu posicionamento. Eu vou falar domingo. Problemas não vão faltar. Então não deixa faltar a presença também não. Porque José estava preso. José era servo na casa de Potifar. Mas o texto diz, o Senhor era com José. E tudo que ele colocava a mão, prosperava. Porque não faltarão problemas na tua caminhada. Fala comigo, até o sonho se realizar, não faltarão problemas. Então também não vou deixar faltar a presença, não. Amém ou não amém? Problema não vai faltar. O inimigo sempre vai trazer problema. Ele quer interromper o sonho. Ele está querendo interromper o sonho. Ele está querendo desviar você do sonho. Mas não deixa a dificuldade, o problema que aparecer no teu caminho desviar você do sonho, não, querido. Que onde que você passar, passa com o sonho, porque se o sonho estiver ativo aí, Deus vai estar contigo, e Ele vai trazer milagre em cima de milagre, que na Bíblia, na versão transformadora, diz que José tinha sucesso em tudo que fazia. Você pode estar passando um monte de coisa, mas a presença de Deus precisa continuar aparecendo na tua vida. Não é teu problema que tem que aparecer, não. Que tem que aparecer a presença de Deus. Fala, não é meu problema que vai aparecer, não. Vai aparecer a presença de Deus. As pessoas não vão ver meu problema, as pessoas vão ver a presença de Deus. Puxa, canta lá, baixeira, cantará, baixai. Para de mostrar teus problemas para Deus, meu irmão, e começa a mostrar a presença daquilo que Ele é. Canta lá, baixeira. E as pessoas não estão precisando ver o teu problema, as pessoas estão precisando ver a presença. E essa noite Deus quer marcar a tua vida aqui, porque problema você já tem de sobra. Deus trouxe você aqui para marcar a tua vida com a presença dEle. É a presença. Oxa, canta lá, baixara, bandará, baixeira. Aleluia. Oxa, canta lá, baixeira, cantará, baixai. Aleluia.